Olá, meu nome é Fernando, mas também sou conhecido como Professor Canhoteiro. Tudo começou com o nome do usuário numa brincadeira no TikTok, falando sobre agitação política e um pouquinho de história também. As coisas da minha vida tomaram uma outra proporção, me interessei bastante e resolvi aprofundar e abrir outros meios para poder compartilhar duas coisas que eu gosto de fazer e falar: história e anarquismo. Sendo assim, eu abri este perfil aqui no YouTube, que eu vou fazer vídeos, reacts, vou fazer algumas produções só para cá. Abri um perfil na Twitch, onde eu vou fazer lives. E no TikTok ficarei com os drops de conhecimento, ficarei com alguns recortes do que eu produzir tanto para o YouTube quanto da Twitch, para alimentar o perfil e assim todo mundo conhece um pouquinho do que eu abordar de história e também um pouquinho do que eu falar sobre anarquismo. Bem, mas chega de apresentação, dada toda a ressalva e toda a introdução, eu trago como primeiro vídeo do canal, né, uma proposta muito sucinta. Eu acho que todo canal que vai falar sobre história, ou principalmente sobre alguma corrente ideológica, né, política, aborda sobre o conceito e já faz algumas indicações preliminares para quem está conhecendo e quer adentrar no assunto. Eu poderia começar falando sobre o que é anarquismo, quais são seus instrumentos políticos e estratégicos para a sua aplicação, mas eu pretendo fazer isso em outros vídeos que já estão programados para acontecer ao longo do desenrolar no canal. Não tenho data, eu faço isso de uma coisa muito despojada, dentro do meu tempo livre, mas que já estão mais ou menos organizados, com temas, reações de outros vídeos e por aí vai. Mas para a inauguração do canal, eu achei pertinente fazer uma indicação de livros, já que muitos me recorrem e me perguntam, afinal, como é que eu conheço o anarquismo? Como é que eu posso ler, entender ele, tanto de forma conceitual, né, a sua teoria, como suas questões históricas? E nesse sentido, então, eu me senti motivado a publicar esse vídeo. A gente começa pela primeira indicação. Como primeiro contato, eu indico para vocês A Anarquia de Malatesta. Aqui nesse pequeno livro, né, na verdade é um panfleto de mais ou menos 80 páginas, você tem já a apresentação básica de como conceituar, né, a etimologia da palavra anarquia, tratada pelo Malatesta, a questão da organização anarquista, os mecanismos e locais de organização, como por exemplo o sindicato, e maneiras de organização, como ação direta e autogestão. Aqui será perceptível de forma condensada, bem pedagógica, didática, sobre o mutualismo de Bakunin e a questão autogestionária, muito bem trabalhada nos livros e nas obras do Peter Kropotkin. Próxima dica, Emma Goldman, O Indivíduo, a Sociedade e o Estado. Livro bom demais. O Indivíduo, Sociedade e o Estado é um daqueles livros da Goldman que servem como cartão de visita, de apresentação. A Goldman, nesse livro, na verdade, compilado alguns textos que ela escreveu durante a sua vida, principalmente na sua revista chamada Mãe Terra, né, Mother Earth, traz aqui alguns questionamentos, mas eu vou trazer em destaque aqui alguns textos deste livro, como, por exemplo, a sua desilusão com a União Soviética, uma crítica sobre o Trotsky, mas o que eu quero trazer para nós aqui e esmiuçar um pouquinho mais é o artigo que detém o nome do livro, O Indivíduo, a Sociedade e o Estado. Esse artigo, ele traz para nós uma preciosidade e um arcabouço de argumentos muito consistentes, sólidos, que desmistificam alguns sensos comuns, como naturalmente a gente faz no cotidiano e ninguém é obrigado a saber, essa confusão entre indivíduo, sociedade e Estado, como uma coisa única, uníssona, né? Um bloco, ou que esses componentes são intrínsecos e que fazem uma organização da nossa vida, né? Do cotidiano. Pois bem, a Goldman ela vai trabalhar essas questões, esmiuçar principalmente a questão sobre a liberdade do indivíduo referente à sua composição na sociedade.
e que necessariamente o Estado não é o ator ou a ferramenta que condiciona essa organização. A sociedade, ela pode se gestar e ela se organiza independente de ter um Estado ou não. Ao desenrolar do artigo, ela deixa claro que à medida em que o indivíduo se entende enquanto agente na sociedade, agente transformador, ele vai perceber que o Estado, na verdade, vai limitar ele. Ele é um entrave dessa ação e dessa transformação dentro da sociedade. Com isso, a Goldman nos traz um questionamento sobre o que é a sociedade, o que é o indivíduo e o papel do Estado. O próximo que eu vou trazer é um dos meus anarquistas prediletos, e que inclusive está vivo. Indico para vocês o Anarquismo e Revolução Negra. É o meu texto predileto, é o meu livro predileto, que é do Lorenzo Comboa Irving, escrito dentro do presídio, o qual o Comboa foi preso como prisioneiro político. O Anarquismo e Revolução Negra, ele traz para nós um contexto um pouco mais contemporâneo sobre a questão da segregação racial nos Estados Unidos e como Comboa enxerga todo este contexto enquanto anarquista. Bem, eu destaco o primeiro, o segundo capítulo, que trata-se de uma organização antirracista, de um anarquismo de frente negra. E o terceiro capítulo é super importante para entender como se dá o processo de uma autogestão e de uma revolução na perspectiva do Comboa. O próximo é um dos livros mais expressivos para o anarquismo e para qualquer anarquista. Sempre passa por ele, que é A Conquista do Pão, do Peter. A Conquista do Pão é um dos livros mais básicos e que todo mundo deveria passar por ele e deve passar por ele para entender um pouco do anarquismo. Kropotkin, nesse livro, ele traz uma proposta de como funcionaria a estrutura de uma autogestão através da ação direta, de uma organização praticamente horizontal, tanto da questão política quanto econômica. Kropotkin, nesse livro, ele faz mais ou menos fazendo um paralelo em relação com os marxistas, a Marx, o que seria mais ou menos o manifesto comunista para os marxistas. E para finalizar, eu vou indicar um texto que gosto muito, aliás, gosto de todos que eu indiquei, da Lucy Parson, Mulheres, Raça, Classe e Sindicalismo Revolucionário. É um nome enorme. Mas esse texto ele é super importante. Lucy Parson, assim como Goldman, são mulheres à frente do seu tempo. Porém, eu faço um destaque para Lucy Parson, pois ela vem de uma outra composição social também. Na verdade, a Parson é um extrato de duas etnias muito subjugadas dentro da sociedade estadunidense. Ela é filha de indígena com negro, sem contar sua trajetória dentro do anarquismo, que perpassa pelo seu esposo, o qual foi preso diante de uma propaganda pelo fato. Tema que eu vou abordar em um outro momento sobre o que é isso. Mas o fato é, a Parson, ela é primordial para nós anarquistas, porque ela vai questionar e dentro desse tratado dizer a questão da superação da sociedade enquanto raça, gênero e condição de classe. Bem, esse foi meu primeiro vídeo. Comentem, compartilhem, dê o joinha. É importante para a estreia. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Valeu e falou!